Olá, sou Raquel Santos e esse é o programa Abrindo a Bíblia. Nós estamos hoje com você com uma palavra de Deus, a palavra sobre um tema tão relevante, algo tão importante. A razão de estarmos aqui hoje. Vamos falar sobre a cruz de Jesus. Jesus morreu em uma cruz para nos salvar. E nessa época agora que precede a Páscoa, nós queremos falar um pouquinho sobre o amor de Deus. O que a cruz revela a nós? O que está as intenções atrás do sacrifício de Jesus? As intenções, o amor, aquilo que estava no coração de Deus, para que o Filho dele viesse como sacrifício e morresse numa cruz para salvar você e para salvar a minha vida. Nós vamos falar hoje sobre isso. No nosso próximo programa estaremos falando mais precisamente sobre a Páscoa, sobre a ressurreição de Jesus. Eu quero falar um pouco hoje o que a cruz revela sobre Deus. Sabe, muitas pessoas, elas olham para o símbolo de uma cruz, e a cruz está em muitos lugares. Se você pisar numa escola, num local público, numa prefeitura, talvez dentro de um tribunal, ou num cartório, ou num hospital, você vai ver uma cruz. É comum. Mas o que essa cruz representa? Muitas pessoas, elas estão equivocadas, elas não entendem o valor. O que a cruz realmente representa? A Bíblia nos fala sobre isso. É por isso que muitas pessoas têm ideias equivocadas sobre a cruz, porque elas não leem a Bíblia, não leem o livro que Deus escreveu para nos dar, para nos informar, para nos corrigir, para nos ajudar, orientar, fortalecer, libertar. Um livro tão tremendo que a palavra dele é a Bíblia. E por não lerem, elas não têm ideia do que a cruz representa. Hoje vamos falar então do aspecto de que o que essa cruz revela em relação a Deus. O que ela revela sobre ele? A primeira coisa que a cruz revela é o amor de Deus, a compaixão de Deus por você e por mim. Deus naquela cruz se torna vulnerável. E você fala, mas não foi Jesus que morreu naquela cruz? Sim, foi Jesus que morreu naquela cruz. Mas olha só o que a Bíblia diz em Filipenses, no capítulo 2, uma referência sobre Jesus, começando com o versículo 5. Jesus fala assim, aqui o apóstolo Paulo está falando essas palavras, e ele diz o seguinte: tenho a mesma atitude demonstrada, a mesma que Jesus demonstrou. Porque quando Jesus estava na cruz, embora sendo Deus, ele não considerou-se ser igual a Deus. Né? E que ser igual a Deus fosse algo que ele se devesse apegar àquilo. Ele era Deus. E em vez disso, ele esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo, nasceu como ser humano, e quando veio em forma humana, né, humilhou-se, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus estava naquela cruz, mas a essência é a essência de Deus. Quando anunciaram o nascimento de Jesus, Emanuel, Jesus é Emanuel. O que significa Emanuel? Deus conosco. Então a cruz revela Deus. Foi ideia dele, foi o amor dele, através de Cristo, o único Filho, unigênito, que deu a sua vida. Então a cruz revela esse amor, um amor muito grande, interessante, que na cruz de Jesus, duas coisas se juntam. Na cruz de Jesus, o amor de Jesus e a justiça de Jesus colidem. Olha que coisa poderosa. O amor dele está lá, mas a justiça também. E a justiça para nós, que precisamos, porque todo pecado precisa ser castigado. Existe justiça. Hoje, alguém que pratica o mal é condenado,
vai para a cadeia, paga pelos seus pecados. Ora, nós também, pecadores. Então, na cruz de Jesus, havia a justiça de Deus e o amor de Deus, muito forte. Ambos como se fossem colidindo. Olha o que diz a Bíblia sobre esse assunto, a respeito desse pensamento. Olha só, Romanos 3, versículo 22 até o 24. Somos declarados justos diante de Deus por meio da nossa fé em Jesus. E isso se aplica a todos que creem nele, sem nenhuma distinção. Olha só, somos declarados justos, porque Jesus tomou sobre si o castigo, a penalidade que era nossa, que era minha, que era tua. E ele tomou para nos perdoar dos nossos pecados. Olha que 1 Coríntios. Agora, eu estou aqui citando a Bíblia, e é interessante que eu estou citando a palavra de Deus, porque muitas pessoas não entendem a cruz, porque não entendem o que Deus fala sobre ela, não entendem a Bíblia, e aí elas querem criticar, ter a ideia delas, achar que a cruz é isso, que o motivo da cruz é aquela. Você quer conhecer a cruz? O amor de Deus atrás, que era o motivo da crucificação, de Jesus morrer por nós. Abra a Bíblia e lá você vai entender quem Deus é, o amor de Deus, o motivo da cruz. Romanos fala isso no capítulo 3, que está aí na tua tela, o versículo 22 a 24, mas 1 Coríntios também, 1 Coríntios 5 e 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, quem não conheceu o pecado? Jesus. Ele o fez pecador por mim e por você, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Em outras palavras, foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado. Jesus foi tratado como um pecador miserável, um terrível pecador, porque morte de cruz naquela época era para os piores bandidos, pessoas que transgrediam a lei, gente ruim, da pior tipo. Era o máximo do castigo, era morrer via crucificação. Era um castigo elaborado, feito pelos romanos, né? E eles faziam questão de colocar pessoas que fossem pessoas ruins. Jesus, então, foi feito pecado, Deus tratou o pecador, né? Como Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Você está entendendo o que a cruz significa? Ela significa o amor de Deus, a justiça de Deus, mas não em cima de nós. Nós fomos poupados. A justiça, toda a ira de Deus foi sobre Jesus, e ele se fez justiça. Ele se tornou pecado para que nós fôssemos feitos filhos de Deus e reconciliados com ele. Um dos versículos que mais descreve esse pensamento está em João, capítulo 3, e o versículo 16, que a gente aprende desde pequenininho na escola dominical, porque Deus amou o mundo de tal maneira que lhe deu o seu único filho, unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só, você daria teu único filho? Querer o único filho. Você podia ter 10 filhos, e mesmo se desse um, você ia ficar muito arrasado, muito. Deus me livre. Você pode ter 30 filhos, se você não quer perder nenhum. Mas Deus deu o seu único filho para morrer na cruz, para que toda pessoa que crer em Jesus não morra, não pereça. E essa morte não é aquela morte que é a primeira morte que você morre, é a segunda. No sentido de que não é a morte física, é a morte espiritual, que é a pior de todas. A morte espiritual é aquela morte onde você morre sem Jesus. A morte eterna sem Jesus é terrível. Mas a morte eterna, quando você conhece Jesus,
né? A morte, quando você está preparado, você sabe que você vai estar com Deus. Então, Jesus veio. O amor nos constrange. Ainda existem pessoas que dizem: eu não sinto o amor de Deus. Eu não sei. Queridos, a verdade é essa, que o amor de Deus nem sempre você vai sentir, porque o amor de Deus é verdadeiro, ele é realidade, ele é fato. Você quer sentir o amor de Deus? Lê a tua Bíblia. Não é só sentir, você vai entender, porque o amor de Deus é muito além de um sentimento, é uma realidade, é um fato. Jesus morreu na cruz, fato verídico, realidade, porque ele ama, fato verídico, realidade, amor real, amor factual. Do fato de Deus te amar tanto, ele entregou o seu filho para que você fosse salvo pela morte dele na cruz. Amém? Por isso que muitos julgam Deus, e eu acho muito triste isso. Muitos julgam Deus por não conhecerem o amor dele, por não conhecerem as Escrituras, por não conhecer Bíblia. Julga sem ter lido uma página da Bíblia. Julgam sem nem ter aberto a palavra de Deus. Não entendem o que a cruz significa. Então, a cruz revela o amor de Deus. A cruz agora também revela para nós o poder de Deus. Deus não é só amoroso, Deus é poderoso. E a cruz dele, a cruz de Jesus, na qual estava Cristo, que é a essência de Deus, Filho de Deus, ele estava naquela cruz, pendurado, massacrado, torturado por você e por mim. Nesta cruz também, o poder de Deus é revelado. Onde está isso? Está na Bíblia. Vamos lá? Colossenses capítulo 1, versículo 13. Eu coloquei no papelzinho aqui, porque a Bíblia que eu estou aqui é uma Bíblia boa, toda a Bíblia é maravilhosa, mas existem algumas versões que são um pouco diferentes na maneira como elas são escritas. É a mesma verdade, mas escrita de uma maneira, às vezes, um pouco mais fácil. Então, eu peguei essa versão aqui que diz assim, Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Quem que nos resgatou? Deus. Ele nos resgatou lá do poder das trevas, da mão do inimigo, de Satanás, que queria nos matar, que queria nossa morte eterna no inferno. Mas ele nos resgatou e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, que é Jesus. Né? Do reino do Filho amado, ou do seu amor, em quem nós temos a redenção. Redenção é quando Jesus nos compra, nos liberta do seu pecado, do nosso pecado. Então ele nos libertou, nos trouxe, nos deu a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Isso é, ele perdoou a gente, sem nós primeiro termos arrependido. Lá na cruz, Jesus já estava morrendo por nós, sabendo que um dia nós iríamos aceitá-lo, reconhecer nosso erro, reconhecer nosso pecado e pedir perdão dos nossos pecados. Sabe, o que me deixa triste hoje é o fato de que muitas pessoas tratam o pecado como uma coisa leve. Pecado, é leviano, sabe, corriqueiro, sem problema, pecou. Não, querido. Pecado nos separa de Deus. Pecado é coisa séria. Pecado transgride Deus. Pecado faz com que nós não tenhamos comunhão, intimidade, relacionamento com Deus. Pecado separa. E o poder de Deus naquela cruz veio para nos perdoar dos nossos pecados e nos aproximar a Deus. Por isso que aquela música, a música que diz assim, Jesus é a aliança entre você e Deus, entre eu e Deus. Ele nos uniu, ele que nos aliançou com Deus. Se não fosse Jesus, estaríamos separados de Deus eternamente. Jesus veio para nos unir, nos fazer juntos, nos tornar amigos de Deus.
mas isso custou a Jesus sua morte na cruz. Por isso, pecado não é coisa leve, não, porque pecado nos separa de Deus, e por causa do pecado existe, claro, a possibilidade, não, a certeza de uma separação eterna de Deus por causa do pecado. Mas Jesus na cruz morreu por nós para nos perdoar dos nossos pecados, nos libertar dos nossos pecados. Ele sentiu dor e sofrimento para nos trazer salvação. Sabe, a dor que Jesus sentiu na cruz, agora eu quero falar um pouco sobre isso também, foi uma dor excruciante. Não pense que morrer na cruz é uma dor qualquer. Na época era o castigo máximo, era a tortura máxima. Em outras palavras, Jesus foi torturado por você. Jesus foi torturado na cruz para me trazer paz com Deus, para me trazer um relacionamento com Deus, vida eterna com Deus, salvação. Jesus foi torturado, dor máxima. Por isso que na palavra excruciante, ela tem o seu sentido etimológico numa palavra do latim. No latim, excruciante significa excruciare. Mas no nosso, tanto no latim como no português, porque o português vem do latim, a palavra cruz está bem no meio da palavra excruciante. Olha que interessante. Dor máxima. Dentro daquela palavra excruciante está a palavra cruz, que vem do latim, excruciare. O que significa excruciare? Excruciare significa submeter à tortura de cruz. Excruciare significa uma dor aflitiva, que traz aflição, não somente para o corpo, mas para a alma. Uma dor angustiante, que traz angústia, uma dor dolorosa. Pensa em sofrimento e dor, uma dor penosa, porque naquela época, e até hoje, se alguém é crucificado, ele não morre na hora. Melhor for dar um tiro na pessoa, ela morre. Não, a cruz demora, às vezes, demorava até dias, às vezes, uma pessoa morrer. Então, uma dor lenta, sabe, penosa, dolorosa, que afligia, que angustiava, pungente e torturante. Jesus foi torturado por você e por mim. Sabe? Por isso essa cruz revela o poder de Deus, o poder que ele nos tirou do império das trevas. Olha que nome forte. O inferno, o império das trevas. Ele nos transportou via a cruz de Jesus para o reino do seu Filho amado, que é Jesus, o reino do Filho do seu amor. Olha só o que diz em Colossenses, estamos falando aqui sobre o poder de Deus, de vencer o poder das trevas para nos salvar. Colossenses 2, versículo 13 diz assim: quando vocês estavam mortos em seus pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus vivificou vocês com Cristo. Ele vos perdoou todas as transgressões. Quando a gente estava lá, mortinho no pecado, tudo ruim, tudo entranhado numa vida miserável, vem Jesus. E ele nos perdoa dos nossos pecados. E ele cancela a dívida que era contra nós. Quando você tem uma dívida, você tem uma nota ali, uma promissória. Isso aqui é tua dívida, hein? Mas Jesus vai lá e pega aquela dívida que era nossa, cancela a nossa dívida e as ordenanças que estavam tudo contra nós, ele removeu, pregando aquela dívida, aquela notinha promissória. Isso aqui é minha dívida. Pregando ela na cruz dele. Era a nossa dívida. Ele pregou-a na cruz. E tendo despojado dos poderes e as autoridades malignas, ele fez deles um espetáculo público.
Ele expôs Satanás, ele expôs o inferno, ele expôs aqueles que queriam tirar a tua e a minha paz e a nossa vida e nos arrastar lá para ficar com ele no inferno para sempre. Jesus nos libertou do império das trevas. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele cancelou a escrita, a dívida que consistia contra nós, pegou aquela dívida, pregou na cruz e dele fez espetáculo de todos aqueles demônios, triunfando sobre eles na cruz. Por isso a gente pode dizer, como diz em Romanos 8, no versículo 37, escrito pelo apóstolo Paulo, inspirado por Deus, obviamente, ele diz assim: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ora, Jesus nos deu essa vitória pelo amor dele, pelo poder dele. A cruz revela o amor e revela o poder de Deus. A cruz nos declara inocentes. Romanos 5, versículo 1 diz assim: nós somos justificados, pois, por meio da nossa fé em Deus. E por isso nós temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador, Jesus. Então, justificados, pois, pela fé, nós temos paz com Deus, né? Mas a cruz foi o agente desta justificação. Foi na cruz que Jesus morreu para nos tornar justos. Na cruz, Jesus estava nos justificando. Então, a cruz é o agente de Deus para nos livrar da pena da morte. Morte eterna. Eu não posso me justificar. Isaías, o profeta, lá no Antigo Testamento, no capítulo 64, se não me engano, versículo 4, diz que a minha justiça é como trapo de imundícia. Ninguém é justo. Em Romanos também fala, não há justo nenhum sequer. Mas Jesus se tornou justiça e nos torna, então, justos, nos justifica diante de Deus. O que a lei demanda? Perfeição. Você quebrou a lei, então você vai pagar o preço. Ou você vai para a cadeia, ou você vai para algum tipo de detenção, vai pagar, porque a lei demanda o quê? Um castigo. Ela demanda que você faça as coisas certas. Mas eu e você falhamos. Nós pecamos. Nós erramos. O que acontece com a gente? Vem uma sentença, um veredito, morte. Morte para Raquel, morte para o João, morte para o José, porque eles transgrediram. Então vem a morte. Mas Jesus vem e ele aceita a execução da pena no meu lugar. E ele morre pelos meus pecados. Mas Jesus, ele ressuscita. E ele me faz livre diante de Deus. Ele tomou o juízo para ele. Ele me deu, então, o que? A salvação e me tornou justa. Essa tem uma teologia que chama, né? A teologia, o estudo da justificação. Jesus te justificou naquela cruz. Sabe, muitas pessoas, elas procuram maneiras de se justificarem. Autoflagelo. Eu vou lá me esconder não sei aonde, eu vou me cortar todo, eu vou passar fome. Querido, o único agente que transforma você e eu, que liberta você e eu, que faz a gente novo, purifica de todos os nossos pecados, tem nome, é o sangue precioso de Jesus, vertido lá na cruz. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido na cruz. O sangue de Jesus é o maior purificador que perdoa pecados. 1 João 1, 9 diz, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Ele nos perdoa de todos os nossos pecados e nos purifica de toda a nossa injustiça. Agora eu quero te fazer uma pergunta. O que a cruz representa para você? O último ponto aqui é esse, a cruz e eu. O que a cruz representa para mim? Se a cruz é um instrumento de morte, e foi morte para Jesus, será que para mim também a cruz não seja
um instrumento, não estou falando literalmente morrer sofrendo uma cruz. Jesus já fez isso uma vez, não precisa mais. A gente vai ficar crucificando Jesus todo dia. Ele morreu uma vez. Mas a Bíblia fala em Lucas, no capítulo 9, versículo 23, diz o seguinte: se alguém deseja acompanhar-me, e quem fala essas palavras? O próprio Jesus. Jesus fala: ei, se alguém quer me seguir, me acompanhar, ser meu discípulo, nega-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. O que a gente está fazendo com a nossa cruz? Quando Jesus fala, toma a tua cruz e siga-me, Jesus está falando, crucifique-se. Crucifica o quê? O teu ego, a tua vontade, os teus desejos. E nem sempre os nossos desejos são bons, e não são mesmos. E nem a nossa vontade, e nem o nosso querer, muitas vezes. Jesus fala, então, Raquel, você quer ser minha discípula? Negue-se aquilo que você acha sempre em primeiro lugar, que é o mais importante, e que nem sempre é. E coloca a mim em primeiro lugar. Os meus desejos, a minha vontade. Sabe uma coisa? A vontade de Deus sempre vai ser melhor que a nossa. Isaías, lá no Antigo Testamento, se eu não me engano, é o capítulo 55, fala, e Deus fala, os seus caminhos não são os meus caminhos, diz o Senhor. E nem, os teus pensamentos são os meus pensamentos. Vem cá, Sofia, está aqui a minha netinha comigo hoje, estamos aqui live. Né? Você vai ali um pouquinho, só um pouquinho, Sofia. Então, nem os nossos pensamentos são os de Deus. Deus é maior, melhor, mais tremendo. Então, Deus está falando, custa? Claro que não. Custa para nós, porque às vezes a gente tem que renunciar um pouco à nossa vontade, ao nosso querer. Mas isso tanto vale a pena, porque Jesus fez muito mais por nós. O que é renunciar? Uma atitude, uma palavra, um jeito, um pensamento, ou talvez um plano em relação a tudo que Jesus renunciou para nos salvar. Se nós quisermos ser discípulos de Cristo, aquele que morreu por nós, ele diz para nós, se alguém deseja acompanhar, seguir, estar comigo, nega-se a si mesmo. Tome diariamente, é todo dia que a gente luta contra essa nossa carninha que não presta, o nosso carnal aqui, quer que a gente tenha inveja, quer que a gente fale mal, quer que a gente desobedeça, quer que a gente reclame, quer que a gente faça tanta coisa ruim. E está falando, negue essa carne, negue essa vontade e siga. Vale a pena. Amém? Como é lindo, né? A gente saber um pouco mais sobre o amor de Deus por causa da cruz de Jesus. E isso tudo está na palavra dele. Por isso a gente chama esse programa de Abrindo a Bíblia, porque nós abrimos ela. Eu te convido, querido, abra a tua Bíblia. Abra a tua Bíblia para você conhecer mais Deus, conhecer mais Jesus e conhecer mais do amor de Jesus por você, da graça dele, do perdão dele, dos planos que ele tem para você, que são planos tremendos, que você vai ficar de queixo caído. Você ainda não conhece, porque você ainda não conhece a palavra. A Bíblia fala, conhecereis a verdade, que é a minha palavra, e a minha verdade, a palavra, vos libertará. Amém? Fique na paz de Jesus. Nosso próximo programa estaremos falando sobre a Páscoa. Que o Senhor te abençoe, te dê uma semana muito abençoada. Um abraço e até lá.